Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mika e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal que eu achei muito interessante para vocês brasileiros que às vezes estão curiosos e estão querendo saber que costumes de vocês são muito chamativos para estrangeiros, assim, costumes que para vocês são bem comuns para quem mora aqui no Brasil, mas para os gringos, para estrangeiros, para os países vizinhos de vocês são costumes estranhas. Tudo bem, pode ser que alguma dessas também se encontre em algum outro país que eu não estou sabendo, então se você é de outro país e quer acrescentar aqui nos comentários que esse costume também acontece no seu país, seria muito legal para a gente conhecer ainda mais. Então vamos começar. Eu tive que lembrar muito do meu passado quando eu cheguei aqui no Brasil e ver que coisas chamavam minha atenção assim de primeira, porque hoje em dia eu já estou muito acostumada com tudo isso. Eu já estou morando faz 5 anos no Brasil, então são coisas bem comuns para mim já, então são parte da minha cultura também. A primeira eu acho que foi assim, uma das que mais explodiu minha cabeça, porque quando eu ouvi disso eu fiquei muito chocada, assim. Trata-se de anéis para namorados. Tudo bem, a gente costuma ter esse anel que é para casamento, né? Que aqui também tem esse anel, mas o anel de namorados costuma ser um pouquinho confundido com o anel de compromisso que a gente fala, que na verdade é diferente, não é o mesmo. O anel de compromisso costuma se dar antes de você se casar. É tipo, você se compromete que vai se casar com essa pessoa. Mas, na verdade, o anel de namoro não é para isso. É para você namorar a pessoa. Namorar, tipo assim, um namoro mais sério, entende? Isso a gente não tem. Para mim é muito estranho. Na verdade, quando eu namorei pela primeira vez aqui no Brasil, que é o namorado que eu tenho agora, foi muito estranho para mim, porque ele na verdade é brasileiro, só que, como muitos sabem, ele é metade brasileiro e metade argentino, então ele tem as duas culturas. Então ele entendia que para mim isso não teria muito sentido, mas todos os conhecidos dele falavam para ele e pressionavam ele para me dar um anel pra gente namorar sério. E era muito estranho pra nós, porque a gente nem se tinha pedido namoro, porque a gente, tipo, só foi indo, né? A gente costuma ser um pouquinho mais assim, mais fluida em tudo isso. Não que a gente não namore sério, né? Mas, tipo, a gente não precisa de botar um anel pra isso, entende? É uma coisa muito diferente. Eu não acho ruim, na verdade eu acho legal, porque é, tipo, uma forma de simbolizar o que você quer. Então achei legal, mas a gente não faz isso. De fato eu não tenho anel, então foi uma experiência diferente que eu realmente fiquei chocada. E claro, para quem ficou com curiosidade, aqui também existe esse anel de compromisso e o anel de noivos, né? Então é isso. Vamos com o seguinte, algo que chamou muito minha atenção apenas eu cheguei aqui no Brasil foi muito sobre os costumes e a cultura relacionada às festividades. Então tem muita festividade aqui no Brasil e muitas coisas que se fazem nas festividades que não se faz em outros lugares, em outros países. Pode ser que algum país sim tenha essas festividades ou coisas, mas pelo menos na Argentina e muitos países que eu conheço não tem. Então, tem as festas juninas, que como eu falei para vocês aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando sobre toda a história das festas juninas. Eu estudei tudo sobre as festas juninas, porque fiquei muito curiosa com essa festividade que eu não conhecia. Tipo, eu vim aqui no Brasil e foi a primeira vez que eu ouvi dela. Quando eu estive investigando, estive pesquisando muito, então eu me deparei com que na Argentina, no norte, bem no norte, tem algumas províncias que até conhecem essa festa e algumas pessoas, assim, celebram ela, mas não é uma coisa muito comum, tipo assim, mais diferente, né? Mas aqui no Brasil é uma loucura, tipo, de norte para o sul é tudo festa junina. Eu tenho entendido que no norte é um pouquinho mais forte e aqui no sul se faz diferente. Tem mais sobre isso nesse vídeo que eu fiz. Depois você pode assistir se ficou curioso. E fora dessa festividade também tem, por exemplo, o Ano Novo, que no Ano Novo as pessoas todas se vestem com a cor branca. E eu fiquei muito chocada com isso a primeira vez que eu descobri. Porque a primeira vez que eu vi isso foi quando eu estive no meu primeiro Ano Novo aqui no Brasil, que foi no Balneário Camboriú. Fazendo essa festa de
show de fogos artificiais. Então aí, quando a gente estava na praia e tal, a gente via todas as pessoas de branco e era muito estranho para nós, tipo, por que todo mundo está de branco? Eu estava de preto, a outra pessoa estava de vermelho e assim, tipo, a minha família estava toda diferente. Eu estava todo o contrário, tipo de preto, nada a ver. Depois a gente descobriu que era uma tradição, que o branco simboliza muitas coisas legais para trazer na tua vida, com o ano novo e tal. É tipo uma crença muito legal, assim, linda, que transmite coisas boas. É um costume se vestir de branco no ano novo, ao igual que para o Natal se costuma vestir de vermelho. Então, tem essas coisas. Com o Natal aconteceu algo muito parecido com o ano novo, que a gente descobriu assim do nada. Mas agora, hoje em dia, a gente costuma seguir esse costume porque a gente achou legal, assim, se adaptar e seguir a costume. Então, é isso. Outra coisa que chamou muito atenção de nós, que na verdade isso não é uma costume, mas é uma coisa que vocês não fazem hoje em dia, pelo menos, que é ter bidê. Que a gente tem bidê no banheiro incorporado, que isso é uma falta para nós porque a gente estava muito acostumada. É um negócio com que você pode se limpar suas partes íntimas. Para os estrangeiros que tem, realmente faz muita falta, mas para vocês que já estão acostumados a se limpar de outro jeito, não faz falta, na verdade, porque você, tipo, se adapta a se limpar de outro jeito, né? Tipo, aqui acontece muito que diretamente muitos vão e tomam banho ou se utilizam muito as toalhinhas umedecidas. Então, pronto, ou seja, é isso. Outra coisa que chamou, assim, muito minha atenção, que na Argentina, pelo menos, é uma coisa que não acontece, que aqui no Brasil praticamente não se utiliza dinheiro, ou seja, dinheiro físico. O brasileiro tem um costume impressionante de utilizar cartão para tudo com cartão. Você vai comprar pão na padaria, é cartão. Você vai comprar um chiclete e você paga com cartão. E lá na Argentina isso é tipo bizarro, ou seja, você utiliza o cartão é tipo para botar alguma coisa em parcelas, mas para comprar assim uma coisa pequena, tipo, é muito estranho. Realmente não se utiliza muito assim nessa dimensão. Pode ter pessoas que realmente utilizam desse jeito, mas por lá tem muita burocracia para utilizar cartão. Aqui não é tão assim. Pode ter alguma que outra coisa, mas não é tão difícil assim também ter cartão, não tem muita anuidade e coisas assim. Eu já cheguei a falar disso para vocês, que realmente aqui tem muita mais flexibilidade, mais possibilidades também. Então, as pessoas em geral ficam muito mais tranquilas levando o cartão, pagando com cartão. Realmente muito prático, gente. Eu realmente não sei como viveria sem isso. Agora, se tivesse que voltar e pagar tudo com dinheiro, seria horrível. Já me acostumei muito com isso. Eu faz anos não tenho dinheiro físico na minha mão, realmente. É uma coisa bem louca, assim. Eu não vejo dinheiro físico, eu somente vejo cartão. É muito estranho. Outra coisa junto com isso que eu achei assim surreal é que cada loja tem seu cartão. Até lojas pequenas costumam fazer seu próprio cartão. Muito louco. Então, você precisa gastar e não tem crédito, por exemplo, a loja te dá crédito, a loja te dá seu próprio cartão. É bem louco. E a maioria, tem muitas que nem te cobram anuidade ou alguma coisa, nada. Tipo, é de graça, é porque te incentivam a você comprar. Muito louco, realmente. Então você aqui pode ter uma quantia assim de cartões só para comprar em diversas lojas. Bem estranho para mim, realmente. Eu achei legal, só que isso também pode te trazer falhas na tua vida financeira, então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que eu achei assim estranha, mas também achei muito compreensível, tem muito sentido, na verdade, que é utilizar havaianas, tipo essas sandálias assim, para tudo. O Brasil todo está de chinelos o tempo todo, então é muito comum, porque aqui faz tanto calor que, na verdade, vai pra praia, é muito normal ir de chinelo, né? Mas em lugar todo tem pessoas assim. Eu tinha entendido que até tem trabalhos que aceitam você ir de chinelo, e isso é muito estranho. Mas outra coisa que chamou muito minha atenção sobre isso é que tem dias aqui no sul que acontece que faz mais frio e tem pessoas que estão muito obrigadas, tipo, botam de tudo acima deles, às vezes casacos bem grandes e tal, mas aí embaixo nos pés eles têm chinelos, então
É muito engraçado, porque, tipo, não tem muito sentido aí, mas o chinelo nunca falta. Outra coisa que chamou muito minha atenção, assim, que eu vi pela primeira vez também no balneário, e na verdade, onde mais eu vi foi aí, mas eu tenho entendido que acontece muito em lugares que tem praias, assim, é que a polícia costuma ter uniformes de verão, tipo assim, com short, uma camisa com manga curta, e essas coisas são muito estranhas, porque na verdade eu nunca tinha visto isso. Tipo, na Argentina, você tem um uniforme e tem que morrer de calor com esse uniforme longo, pesado, caloroso. Então é realmente uma ideia muito boa, muito flexível para as polícias não ficarem morrendo de calor nesse calor que tem por aqui. Eu achei muito legal, realmente é uma costume diferentoa e legal. Outro costume que eu achei assim muito louca, bizarra na verdade, comecei a ver nas vezes que eu andava de ônibus ou andava de Uber aqui no Brasil, que a gente dirige muito rápido, meu Deus, eu ficava até com medo no começo, porque eu não estava acostumada assim. Lá na Argentina tem pessoas que dirigem muito rápido, claro, tem pessoas que andam assim como louco, né? Mas no ônibus, nossa gente, o ônibus anda muito rápido, muito, é uma coisa que anda assim. E lá na Argentina, tipo, o ônibus anda bem, assim, às vezes até devagar. Então, é muito diferente. E às vezes eu tive dias que cheguei e tive um Uber que realmente era uma loucura o jeito que ele dirigia. Tipo, até eu ficava com medo sério. Claro que isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas é realmente uma costume que o pessoal dirige muito rápido. Você vai na rodovia e aí você vê muito isso. O pessoal que dirige caminhão, meu Deus, também um medo te dá, porque eles se em cima pra você e andam muito rápido. Você tem que se adaptar muito com isso, é uma coisa bem assim, forte, comum. Outra coisa que eu achei assim muito, muito legal e também diferente, que eu também vi muito aqui no sul. Eu não sei se é costume do país todo, mas aqui no sul se vê em todo lugar. Que cada loja que você vai, pelo geral, né, não todas talvez, quase todas têm café ou chá disponível para você beber. Tipo, uma coisa de graça que a maioria das lojas dão, assim, uma vontade para seus clientes, tipo, como algo que as lojas te ofertam livremente, assim, para você ter. Eu achei muito legal, tipo, uma ideia genial, porque as pessoas ficam aí tomando seu chá, seu cafezinho, enquanto elas estão comprando algo de um serviço muito bom. Então, achei legal. Tipo, muito bom para implementar. Eu sei que na Argentina talvez seria muito caro, porque o café de coar é muito caro, realmente. Eu até tenho um vídeo aqui, eu te deixo, que eu falo sobre coisas que na Argentina são muito difíceis de comprar, assim, que não é uma coisa muito fácil, que se tenha possibilidade de comprar assim mais fáceis como aqui. Então, é uma das coisas, o café, realmente. Então, é isso. Outra coisa que também a gente achou muito estranho e até legal é que aqui no Brasil você tem 30 dias de feiras. Isso é muito legal, porque o trabalhador realmente tem uma recompensa de descanso, mas, por exemplo, lá na Argentina, para você ter essa quantia de dias, você tem que ter vários anos trabalhados. Você não vai ter 30 dias de feiras assim do nada. Talvez vão dar 15 dias assim, mas não chega a 30 nem a pau. É uma coisa que você ganha depois de anos e anos trabalhados. Então, é uma coisa que aqui no Brasil você trabalha um ano e já tem os 30 dias de feiras. Isso é muito legal. Eu sei que isso, claro que vai mudando dependendo do país, mas eu sei que é uma coisa que é bem legal e diferente aqui no Brasil. Outra coisa que eu achei bem estranha, assim, diferente, que lá na Argentina se tem a costume de deixar a gorjeta na mesa. Eu acho que se diz assim, desse jeito, né? Eu sei que isso acontece em muitos países, que se deixa a gorjeta na mesa para o garçom e tudo, em compensação pelo serviço, né? Mas aqui no Brasil você faz do jeito de que você vai e paga como uma taxa aí na hora de pagar tudo. Então você paga a tua comida e aí paga essa taxa a mais, que é
que você pode dispensar, claro, mas pagar o serviço tudo, não só o garçom, tipo, como uma compensação do serviço em geral. Achei legal, na verdade eu achei legal. Eles costumam te dar uma sugestão, eles botam um valor assim, então aí você vai e fala se vai dispensar ou você deixa ou você quer acrescentar mais. Eu realmente achei legal, é um jeito legal e diferente para nós. Agora vamos com o último que eu queria mencionar para vocês agora. Eu poderia fazer talvez outro vídeo falando mais coisas. Vocês me deixam aqui nos comentários se vocês acham que são vídeos assim que você gosta. O último é sobre comidas, que sobre as comidas eu já falei bastante sobre isso, mas por exemplo comer arroz é muito comum, tipo uma coisa que não pode faltar, assim como o feijão. Na Argentina, por exemplo, ou em outros países não é muito comum isso. Por exemplo, na Argentina se come muito o macarrão, não costuma se comer muito arroz, tipo, se come, claro, mas não é uma coisa de todos os dias ou coisa assim bem comum. Aqui é uma coisa surreal de que todo mundo come arroz todos os dias. Você vai em um buffet livre, tem diferentes tipos de arroz, porque se come muito. No supermercado tem vários tipos de arroz também. Então é uma coisa assim, bem chamativa. Igualmente com o feijão, que eu já mencionei isso bastante, que o feijão não é muito comum assim em outros países, é algo muito típico daqui. Igualmente, por exemplo, vamos de novo para o restaurante. Ainda que é muito estranho você ir e deixar a garjeta na mesa, também é muito estranho se você vai comer pizza e aí você vai com a salgada e de sobremesa tem pizza doce, que isso também é muito estranho para nós. Para mim já é muito comum, eu estou muito acostumada. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam tanto porque não são assim apaixonados pelo doce, mas é uma coisa que é bem diferentona. A maioria dos estrangeiros ficam muito enlouquecidos com isso, porque na verdade é uma coisa que foi um invento brasileiro, a pizza doce. Então bem legal. Eu te deixo aqui uns vídeos que são bem legais. Eu falei assim de coisas como esse, coisas que chamaram minha atenção, coisas que são bem diferentes para estrangeiros e você pode curtir muito. Se você curtiu esse, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Tchau.